Isso aí, bem-vindos a São Paulo, agora 9 horas e 31 minutos. Hoje São Paulo registrou a temperatura mais baixa do ano. A gente gosta de começar mostrando para você como está o céu da capital paulista. Em alguns bairros do extremo da Zona Sul, como Marcilac, por volta das 5 da manhã, a temperatura não passou dos 4 graus. E por aqui, o dia de sol, olha, um céu lindo, mas um clima bem gelado lá fora. E não tem previsão de chuva, a máxima hoje prevista é de 22 graus. O Papa Francisco indicou hoje 7 objetivos para o cuidado da terra, nossa casa comum. Entre as orientações, um apelo por um estilo de vida mais simples, atenção aos mais pobres, educação ecológica e compromisso comunitário. Vamos juntos até 10 da manhã conversando com nossos repórteres sobre as ações de combate ao coronavírus, a CPI da Covid em Brasília e a chegada de insumos para a produção de vacinas do Instituto Butantan. Vamos falar do uso correto de máscaras e explicar a relação da pressão alta com a Covid-19. Fora do país, boas notícias, a Graciele Reis fala da redução de casos e já até faz planos para banho de praia lá em Portugal. Vamos para o intervalo com imagens da capital federal, em Brasília, dia de sol entre nuvens, sem previsão de chuva e a máxima de 28 graus. Canção Nova Notícias volta já! A gente começa esta edição do Canção Nova Notícias falando do Papa Francisco. Ele apontou 7 objetivos para incentivar uma cultura sustentável, entre eles o cuidado aos pobres, adoção de um estilo de vida simples, educação ecológica e compromisso comunitário. Durante o encerramento do ano especial da encíclica Laudato Si, o Papa fez a apresentação de uma plataforma de ação que pretende guiar iniciativas por uma ecologia integral. Ele renovou o convite de cuidado da casa comum e anunciou que o projeto deve se estender para os próximos 7 anos com a plataforma de ação Laudato Si. Francisco afirma que, abre aspas, há esperança, todos podemos colaborar, cada um com a sua própria cultura e experiência, cada um com as próprias iniciativas e capacidades, para que a nossa Mãe Terra retorne à sua beleza original e a criação volte a brilhar novamente segundo o plano de Deus, fecha aspas. Bom, e hoje mais uma surpresa do Papa Francisco. Hoje cedo, ele se encontrou com cerca de 100 pessoas, sem teto e refugiados, que estavam no Vaticano para assistir ao filme Francisco, organizado pela Fundação Laudato Si. O encontro aconteceu enquanto era distribuído um pacote de alimentos oferecido pelos organizadores. Da Sala Paulo VI, o Papa regressou para a Casa Santa Marta. Olha, que bacana, né? A terça-feira começou gelada, né, em vários estados do Brasil. Teve geada em diversas áreas da região sul. Por volta das 3 horas da madrugada, a temperatura era de menos 3,3 graus. Em General Carneiro, no Paraná. Olha que frio, né? Também nessa madrugada em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências registrou frio de 2 graus em Marcilac, no extremo sul da capital. A temperatura média foi de 10 graus. O bairro Capela do Socorro, também na Zona Sul, e Santana do Parnaíba, na região metropolitana, enfrentaram frio de 5 graus. E essa sensação de frio deve diminuir durante o dia em São Paulo. Veja a previsão do tempo para hoje. Sol e tempo firme no sul do Brasil. Com os ventos frios e uma massa de ar polar, as temperaturas continuam baixas. Tempo instável no norte do Espírito Santo, com chuva a qualquer hora. No restante do sudeste, o sol predomina. No centro-oeste, só deve chover entre o norte e oeste de Mato Grosso e no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, a umidade relativa do ar fica baixa à tarde e não chove. Tempo instável entre Roraima e norte do Amazonas. No Tocantins, Acre, Rondônia, sul e leste do Pará, o sol predomina. Nas outras áreas, sol e chuvas isoladas. No Nordeste, tem chuva com raios entre o litoral do Maranhão e do Ceará, mas sem grandes volumes. Sol e chuva rápida do litoral da Paraíba ao de Sergipe. No restante da região, tempo firme. A seguir, a previsão de chegada de insumos aqui em São Paulo para a produção de vacinas no Instituto Butantan.
Saímos agora com imagens lá de Belo Horizonte. Por lá, termômetros entre 15 e 28 graus. Tem sol com algumas nuvens, mas sem chuva. CN Notícias está de volta agora, 9 horas e 41 minutos. Está prevista para hoje a chegada de insumos para a produção de vacinas do Instituto Butantan aqui em São Paulo. Vamos conversar ao vivo com a Aline Mércio sobre a chegada desses insumos e saber também sobre a primeira barreira sanitária para impedir a disseminação da cepa do novo coronavírus de origem na Índia, aqui na cidade de São Paulo. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo que acompanha a Canção Nova Notícias. Hoje a gente está aqui na porta do Instituto Butantan, em São Paulo, e daqui a pouquinho chegam os insumos para a nova produção da vacina Coronavac. Esses insumos saíram da China ontem, 3 mil litros de insumos que chegaram aqui hoje, serão suficientes para fabricar 5 milhões de doses da Coronavac. Por mais ou menos 20 dias essa fabricação é feita e será distribuída entre os estados. E hoje também foi instalada a primeira barreira sanitária na capital paulista. Ela está no terminal Tietê, deve funcionar das 8 da manhã às 3 da tarde inicialmente e vai testar passageiros que chegarem do Maranhão com sintomas de Covid-19 e caso eles estejam com Covid, eles serão encaminhados para uma quarentena. Isso faz parte para o controle da entrada do coronavírus de cepa indiana. E sobre essa cepa indiana, a gente está preparando uma reportagem especial para o Canção Nova Notícias, edição da noite. Rodrigo. Obrigado, Aline, pelas informações. O Canção Nova Notícias, então, às 15 para 7 da noite, você acompanha essas informações. A cada dia que passa, novas recomendações sobre os tipos de máscaras de proteção surgem. E aí tem gente, que acaba ficando um pouco confusa, qual tipo de máscara é melhor, qual protege mais. Tem estudos agora recentes que têm mostrado, então, qual é definitivamente o melhor tipo de proteção contra a Covid-19. Vamos ver. Depois de muito pesquisar na internet, a atriz Anne Beatriz encontrou um modelo de máscara que a fez se sentir segura. Entre as tantas opções, ela foi testando até achar uma com mais proteção contra a Covid-19. Quando eu estava sem a PFF2, eu estava usando uma descartável e a de tecido por cima para ajudar a vedação. Assim como Anne, muita gente teve que se adaptar às novas informações sobre as máscaras de proteção nesta pandemia. Uma pesquisa do Instituto de Física da USP, divulgada pela FAPESP, sinalizou: máscaras descartáveis de TNT podem filtrar o ar em até 90%. Já as de tecido chegam no máximo a 20%. O grande problema é esse, não é nem o tipo de máscara, mas como essa máscara está colocada no rosto do indivíduo. Eu vou dar um exemplo aqui da máscara que eu uso, que protege bastante nessa parte lateral. Diante de tantas dúvidas, o administrador Ralph Rocha e sua esposa, que estuda saúde pública, resolveram abrir um perfil nas redes sociais para tirar dúvidas de qual o uso de máscara ideal. A resposta foi grande. Só no Instagram, o perfil já tem mais de 200 mil seguidores. A gente buscou para a gente, para essas pessoas, qual seria a informação sobre o que é a função da máscara, né? Para que ela vai servir na prevenção. Com tantas opções, fica difícil escolher qual é a máscara ideal. Mas em sua maioria, os especialistas costumam recomendar a KN95, semelhante a essa que eu estou usando. É porque essa máscara costuma filtrar melhor os aerossóis, que são pequenas gotículas que ficam no ar de espirro, tosse ou até mesmo fala. E segundo a OMS, podem contaminar. A máscara PFF2 é a única que faz a proteção contra esse tipo de partícula. A máscara de tecido não é eficaz nesse sentido e as máscaras cirúrgicas têm essa possibilidade, elas fazem um pouco dessa proteção, mas não tanto quanto a PFF2. Em países como a Alemanha, França e Áustria, o uso da PFF2 ou N95 é inclusive obrigatório em ambientes públicos. No Brasil, há certa resistência com relação ao preço, mas novos protocolos autorizam a reutilização do modelo. Então a gente recomenda sempre que as pessoas comprem 5, uma para cada dia útil da semana que elas trabalham, né? E aí tenha sempre um ganchinho em casa. Então, se você usa uma na segunda-feira, depois pendura ali. Aí só na outra segunda-feira você usa essa máscara. Para a Anne, usar uma máscara de vedação completa
está fazendo toda a diferença. Mas depois que se acostuma, você percebe que as outras não são tão eficientes, porque o ar passa muito fácil. A gente continua falando, de saúde, e a pressão alta é uma das comorbidades que aumenta o risco de evolução da Covid-19 para formas graves. Este mês é dedicado a uma maior atenção a esse problema que afeta 1 a cada 4 adultos brasileiros. O CN Notícias conversou com o doutor e professor Eno Lopes e ele explica a relação entre Covid e hipertensão. A hipertensão propriamente dita depende muito do grau da hipertensão. Então, você tem grau leve, moderado e grave, né? Então, isso faz a diferença em relação ao Covid, porque tem um trabalho, um estudo grande feito pelos chineses no ano passado, na época da pandemia, como eles tiveram muitos casos, e aí eles puderam observar que chegou até quase 10% de mortalidade naqueles indivíduos que tinham a pressão muito alta, em torno de 6% naqueles de hipertensão moderada e os leves em torno de 1,8%, na verdade. E a gente sabe que a hipertensão, ela, assim como a obesidade, ela cursa com o processo inflamatório do sistema vascular, Os vasos acabam sendo agredidos pela pressão alta e essa agressão provoca um processo inflamatório que a gente chama de baixa intensidade no paciente hipertenso. Aí vem o vírus, que provoca mais inflamação ainda, aí agrava muito mais a situação. E a hipertensão arterial, de modo geral, a tendência dela é não dar sintomas, entendeu? Às vezes ele está com uma dor de cabeça e aí ele vai, minha pressão está alta, estou com a sensação de pressão na cabeça e tal, esse tipo de coisa que é muito comum o paciente relatar, E automedicar. E isso é perigoso. Pega um paciente que é mais frágil, dependendo da faixa etária e tal, ele vai e automedica, toma remédio a mais, e aí pode ter uma hipotensão, pode ter queda, fratura e assim por diante, Qualquer desconforto externo ali, psicológico ou físico, pode aumentar a pressão arterial. E nesse momento, não tem que levar em consideração. Medir a pressão, bem, sentado, bexiga vazia, o braço na altura do coração apoiado numa mesa, de preferência e tal, repouso pelo menos 5 minutos, intervalo de pelo menos 1 minuto a 2 entre uma medida e outra. Uma medida só, às vezes, não dá para confirmar o valor de pressão arterial, Então, é isso. Então, a automedicação é um problema e a automedida da pressão arterial, ela hoje a gente recomenda e deve ser feita de forma adequada. Se o paciente está com desconforto não habitual, uma coisa que ele nunca teve, ele está fazendo tudo certinho, ele deve recorrer ao profissional de saúde, E o que a gente sempre recomenda. A seguir, a diminuição dos casos de Covid na Europa. Vamos para o intervalo com imagens de Campo Grande. Por lá tem sol sem previsão de chuva, mínima de 15, máxima de 26 graus. Então, de volta no CN Notícias, agora a gente vai lá para Brasília. A secretária de Gestão de Trabalho do Ministério da Saúde deve ser ouvida na CPI da pandemia. Os senadores querem explicações sobre a aquisição e distribuição de cloroquina. A Liana Nunes está lá em Brasília e fala ao vivo. Oi, Liana, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. O depoimento da secretária Mayra Pinheiro estava previsto para iniciar às 9 horas, deve ter tido algum atraso, mas ela deve ser sim escutada hoje pela CPI da pandemia e deve comentar, além da distribuição da cloroquina, deve falar também a respeito da postura do próprio governo em relação à vacinação, à comunicação e também em relação ao isolamento social. Os senadores amanhã não devem escutar ninguém na CPI da pandemia, porque está prevista aí uma reunião para eles decidirem a respeito do depoimento de alguns governadores do Brasil. E mudando um pouco de assunto, começa hoje
o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados. O pagamento inicia hoje e vai até o dia 8 de junho. O pagamento acontece a partir do dígito final do benefício. Então, o beneficiário que tem aí o número de final 1 já começa a receber o pagamento a partir de hoje e os números seguem terminando aí com o final 0. E logo mais às 10 horas da manhã nós vamos acompanhar aqui mesmo no Palácio da Justiça, nós estamos próximo ao prédio, o lançamento da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. O objetivo desta ação é justamente conseguir aí material biológico dessas pessoas, de toda a família dessas pessoas desaparecidas, para que possa então ajudar nas buscas. A nossa equipe acompanha logo mais o lançamento e você vai saber detalhes no Canção Nova Notícias, edição da noite. Rodrigo. Obrigado, Liana, pelas informações. Agora vamos falar dos destaques internacionais, porque uma maior participação da China na economia do Mercosul é destaque internacional. E a prisão do jornalista opositor do regime político da Bielorrússia também está nas capas dos principais jornais estrangeiros. Economia internacional é destaque do El País, que afirma: Europa perde corrida com a China no Mercosul. A Europa tem cada vez menos peso no Mercosul, bloco integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que agora olha em direção à China. Enquanto a ratificação do Acordo de Livre Comércio assinado em 2019 ainda precisa ser visto por alguns membros da União Europeia, o Cone Sul-americano multiplica seu comércio de matérias-primas com o gigante asiático. O britânico The Guardian dá destaque à prisão de jornalista bielorrusso e diz: União Europeia impõe novas sanções econômicas à Bielorrússia por causa de voo interceptado. Em um comunicado de cúpula aprovado em Bruxelas na noite desta segunda-feira, os 27 chefes de Estado da União Europeia condenaram o pouso forçado em Minsk e pediram a libertação imediata do blogueiro de oposição Roman Protasevich e de sua namorada russa, Sofia Sapega. O italiano Avvenire afirma: sanções da União Europeia a Lukashenko. As medidas foram tomadas após o pouso forçado em Minsk do voo em que viajava um jornalista crítico do regime de Lukashenko. Os Estados Unidos condenam o sequestro e exigem uma investigação internacional. E o francês Le Monde destaca: voo interceptado pela Bielorrússia. Europa fecha seu espaço aéreo para punir Alexander Lukashenko. A Air France anunciou que suspendeu voos para a Bielorrússia até nova ordem. A suspensão está de acordo com as sanções da União Europeia impostas ao regime bielorrusso na noite de ontem. E na Espanha, o número de casos de coronavírus segue diminuindo. Passadas 2 semanas depois do fim do estado de emergência, a Espanha continuou com a baixa nos casos de Covid-19. A diminuição dos casos se dá mesmo após a abertura das fronteiras em todo o país. A incidência acumulada terminou ontem em 129 casos por cada 100 mil habitantes, número mais baixo desde meados do ano passado. Os casos graves de Covid nos CTIs espanhóis diminuíram nessas últimas semanas, chegando a níveis vistos por última vez em outubro. Desde fevereiro são 1.000 camas menos devido à diminuição de casos graves. Ajuda nessa diminuição de casos o fato de 1/3 da população já tenha recebido pelo menos uma dose da vacina contra a enfermidade, enquanto outros 17% da população do país já receberam as 2 doses. Segundo especialistas, a previsão para as próximas semanas é que os números sigam diminuindo no mesmo ritmo do aumento da imunização da população. Ontem foram repartidas com os governos regionais quase 2 milhões de novas doses da vacina contra o coronavírus. Se espera que até o final de junho a maioria da população já tenha sido vacinada. Em Portugal, cerca de 35% da população está vacinada. A meta é chegar ao fim do verão europeu com 70% dos adultos totalmente vacinados. E aí o país já divulgou uma lista da capacidade das praias para o verão. Vamos falar então agora com a Graciele Reis. Oi, Graciele, você aí está se preparada já escolheu sua praia, já conseguiu seu cantinho aí em alguma praia? Com muita prudência, hein? Bom dia a todos. Bom, estou ficando de olho porque está precisando que as temperaturas também subam mais, porque ainda está um friozinho aqui, estou esperando esquentar mais, mas claro que eu vou ficar de olho. Mas bom, vamos às notícias. Como você já adiantou, de norte a sul do país,
a Agência Portuguesa do Meio Ambiente divulgou a lista das praias, da lotação de cada praia. E a região mais procurada do Algarve, tanto pelo turista nacional como o estrangeiro, porque as águas lá são mais quentes, tem as suas praias, a sua lista também já divulgada. Então, por exemplo, a praia de Monte Gorda, que vai ter a maior capacidade, poderá receber até 14.800 pessoas em simultâneo. Então, no total, as praias portuguesas, sem contar as ilhas dos Açores e da Madeira, poderão receber em simultâneo até 850 mil pessoas. E também no dia de ontem, Portugal atingiu a marca de 5 milhões de doses de vacinas administradas contra a Covid-19. Mais de 3 milhões de pessoas aqui em Portugal já receberam a primeira dose e mais de 1 milhão já receberam as 2 doses. O objetivo é atingir até 70% da população em agosto, a fim de se chegar à imunidade de grupo. E dentro de dias, os maiores de 50 anos começarão a receber as vacinas e também a previsão que agora em junho, devido à chegada de mais vacinas, as pessoas entre 30 e 40 anos, como eu, já vão poder receber também a primeira dose da vacina. E assim, a previsão que em simultâneo as faixas etárias de 30, 40 e 50 anos já tenham a vacinação no mês de junho. E os últimos dados de Covid-19 em Portugal, de acordo com o último boletim da Direção-Geral de Saúde, é que ontem foram registrados 241 novos casos de Covid-19 e uma morte. É com você, Rodrigo. Graciele, obrigado pelas informações. A gente fica aí, torcendo para que os casos diminuam, caiam cada vez mais. Bom, como vocês sabem, o nosso jornalismo está sempre a serviço da vida e da esperança e apoia iniciativas que promovem a verdade. Amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, tem uma live nas redes sociais da Arquidiocese de São Paulo para tratar sobre verdade versus desinformação. Entre os presentes, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. CN Notícias está terminando? Bom, hoje à noite, também às 8, tem uma live sobre solidariedade e voluntariado no Instagram, @CançãoNovaSP, 8 da noite. E a seguir agora tem o programa Cantinho da Criança. Siga bem informado o dia todo, acesse noticias.cançãonova.com. Tchau, tchau, fica com Deus.